Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Obrigado você que está acompanhando, obrigado pelo carinho da sua audiência, você que acompanha de segunda a sexta aqui, logo depois do Cidade em Ação, o Rede Verdade trazendo as notícias políticas para você. Deixa eu ir direto para a Assembleia Legislativa, não é isso? Já estão prontas aí os debates que foram travados hoje na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Luciano Cartacho apresentou um projeto de lei proibindo aí a questão das cobranças indevidas de energia elétrica, de água, de consumo de água, de telefone, lá na Assembleia, enfim, em favor do consumidor aqui na Paraíba. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro. O consumidor só pode pagar por aquilo que efetivamente, comprovadamente, ele consumiu. E aqui na Paraíba, a gente tem casos muito claros em relação tanto às concessionárias de serviços públicos na área da água e esgoto, como de energia elétrica, aonde se cobra muitas vezes pela média do consumo de meses anteriores. Então, isso não é permitido, isso não é legal, essa cobrança. Por quê? Por exemplo, um cidadão, ele tem uma casa, ele viajou, por qualquer motivo a casa está para alugar, então passa 1 mês, 2 meses, 3 meses sem consumir água, sem consumir energia, e vem a cobrança no final do mês, dizendo que ele tem que pagar pela média dos meses anteriores. Ora, se ele não gastou 1 centavo de energia, de consumo de energia, se ele não consumiu água, como é que ele vai pagar por uma média se não existe? Então, cabe às concessionárias fazer a cobrança com base naquilo que realmente foi consumido pelo consumidor. E isso é muito importante, porque garante a defesa do cidadão. Então, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro nesse sentido. Nós estamos apresentando esse projeto, vai tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, depois vai vir o plenário e eu tenho certeza que os deputados e deputadas vão aprovar, porque é um projeto que tem um alcance social muito grande que vai beneficiar milhares de pessoas em toda a Paraíba. Olha, está ficando bem sério, né, as repetidas ameaças que a deputada estadual Daniele do Vale tem recebido aí de um ex-servidor da Prefeitura de Mamanguape, que acusa a deputada de ser responsável aí pela sua demissão. Ela já tinha alertado e revelado isso há alguns dias na tribuna da Assembleia, inclusive chegou a se emocionar, a chorar, em revelando ali o seu receio com o que o ex-servidor poderia fazer. Hoje ela voltou, né, a revelar a continuidade das ameaças em relação a esse ex-servidor lá da Prefeitura de Mamanguape. Fez publicação em rede social, publicou nosso vídeo do dia que fizemos nosso pronunciamento aqui na Assembleia, denegrindo nossa imagem. Agora eu gostaria de dizer que todas as medidas judiciais foram tomadas. Nós solicitamos medida protetiva, né, para que realmente resguarde a nossa integridade física, nossa integridade psicológica. Mas eu gostaria de dizer que isso não é nenhum impeditivo para que a gente dê continuidade aos nossos trabalhos aqui na casa. Inclusive hoje foi o primeiro dia da sessão da Comissão dos Direitos da Mulher, onde pautamos 3 importantes assuntos, né, sobre a mulher. Um foi a garantia aos filhos de mulheres vítimas de violência. Um outro projeto que veda a limitação de mulheres em concursos públicos e um outro projeto que dá uma garantia a locais de diversões e entretenimentos para que prestem à mulher que se sinta em situação de vulnerabilidade ou violência uma assistência e uma canalização para canais para proferir denúncias, né? Então, assim, isso demonstra a sensibilidade desta casa, está antenada aos problemas atuais pelo qual vivem as mulheres, né? Então, nós somos um exemplo disso, né? Estamos vivenciando isso e só serve para que a gente possa realmente aprimorar essas políticas e ampliar cada dia mais os direitos e as garantias das mulheres. É preciso, né, adotar vacinas reais em relação a essa proteção aí da deputada estadual Daniela do Vale. Bom, por falar em vacina, é o nosso assunto agora com a doutora Socorro Martins, ela que é pediatra, é presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria, é também presidente do Comitê de Imunizações da Sociedade Paraibana de Imunizações, é credenciada da SESI, que é o Serviço Social aí da indústria, que tem defendido e valorizado a questão da vacinação nas indústrias e nas empresas. Doutora Socorro, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade, inclusive no Dia Mundial da Infância aqui, tem uma pediatra conosco. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Nós que agradecemos a oportunidade desse espaço. Pois é, finalizando o verão, né? Estamos iniciando aí o outono e temos que nos preparar já com a circulação dos vírus respiratórios
que anualmente eles têm essa sazonalidade. E para se proteger, não existe uma forma mais efetiva do que a vacinação. E o ideal, antes que eles comecem a circular. Aliás, os hospitais estão cheios e lotados de crianças nesse sentido. Se um processo de vacinação tivesse sido um tanto quanto mais volumoso, a gente teria menos crianças nessa situação hoje, doutora? Pois é, mas o vírus, o influenza, ele ainda não começou a circular com tanta intensidade. As crianças estão acometidas e os hospitais cheios, outros vírus respiratórios, e que vão aumentar mais ainda. E o influenza, ele é o carro-chefe desses vírus, né? Então, começou o inverno, está todo mundo resfriado, gripado, e as empresas, as indústrias, né, que contêm muitos, que trabalham muitas pessoas, não tem como essas pessoas estar em risco, né, em vulnerabilidade. E o vírus influenza, ele tanto adoece, você adoece da gripe, porque ele é o principal vírus responsável, né, pela gripe, a gripe da influenza. Então, aquela pessoa adoece pelo vírus, mas tem o risco de evoluir com complicações da doença e também de adquirir outras infecções ao mesmo tempo por bactérias, né, por pneumococo, que é o mais frequente. Então, isso aí leva a esse adoecimento, a falta ao trabalho, né? Tanto as crianças nas escolas, como os pais, né, nos seus trabalhos, que é o que nós chamamos de absenteísmo. Isso aí impacta na força de trabalho, né, de uma maneira geral. No final das contas, né, o resultado da produtividade reflete aí. Com certeza. E mesmo que ele não falte, às vezes tem aquela pessoa que vai trabalhar de todo jeito, doente, né? E rende menos. A produtividade também é afetada e ele vai contaminar os demais. Então, não é vantajoso você estar com um funcionário doente por uma doença contagiosa dentro do ambiente de trabalho da empresa. Então, a senhora defende essa importância da vacinação como ponto de vista de saúde para o cidadão e, no caso das empresas e das indústrias, inclusive para garantir também o pleno funcionamento das suas atividades. Perfeitamente, porque ali vai impactar naquela produção, né, daquela empresa, na produção de insumos. Aquela empresa, de repente, produz insumos e vai ficar afetada, porque sua força de trabalho está comprometida por uma doença imunoprevenível por vacina. Não se admite isso, né? Então, qual é a recomendação para as indústrias e as empresas nesse sentido? É isso aí, é uma. E também, à medida que se vacina mais pessoas, nós alcançamos uma cobertura vacinal boa, grande, que funciona como muros, barreiras. Existem pessoas que não vão ter acesso àquela vacinação, mas indiretamente ela vai ser beneficiada, porque o vírus vai circular menos, né? Quanto maior a cobertura vacinal para qualquer doença, ou viral ou bacteriana, menor a circulação daquele patógeno. Ô, doutor Socorro, e aí, assim, se fala muito, olha, se for idoso, vai lá e vacina e tudo, é como se fosse uma recomendação mais para idoso. A senhora está fazendo uma defesa de ampla, independentemente da questão da faixa etária aí, é uma defesa da vacinação geral, é isso? Olha, o Ministério da Saúde, ele tem os grupos elegíveis que são contemplados com a vacinação do influenza. Os idosos acima de 60 anos, as pessoas com comorbidades, crianças abaixo de 6 anos, gestantes, mas as pessoas, fica de fora esse grupo de pessoal jovem, adultos jovens, rígidos, saudáveis e que não são contemplados. E que é exatamente a população economicamente ativa que está trabalhando. Justamente, que é a força de trabalho, né? Então, essa aí vai adoecer, vai contaminar os outros, vai levar para dentro de casa. Então, é importante que se entenda que é necessário que as pessoas, mesmo fora desses grupos elegíveis pelo governo federal, né, pelo Ministério da Saúde, sejam também vacinados, porque as pessoas acham que a vacina do influenza é só para idoso, para criança, para gestante, esses grupos elencados aqui, né? E a indústria e a empresa pode orientar que os funcionários façam isso e levem, inclusive, os próprios filhos, porque, enfim... Porque você está vacinado, mas gera criança, enfim, como é que esse ciclo se fecha todo como?
Olha só, a indústria ela pode procurar o SESI, né? Existe esse projeto aí, que muitas vezes não há custo nenhum para o trabalhador da indústria, outras têm uma pequena coparticipação, outras até contemplam as crianças, porque de repente, às vezes os pais não têm tempo, né? Não conseguem conciliar o trabalho com o horário do posto de saúde. Sim. Então ele já aproveita, porque essa vacinação ela é feita no próprio ambiente de trabalho. Então, o trabalhador não precisa se deslocar, perder tempo para ser vacinado. Então, às vezes, isso aí também traz um benefício muito bom. E lembrar que o influenza, em crianças abaixo de 5 anos, ele também, muitas vezes, pode se comportar como uma doença com muitas complicações. E eu quero também ressaltar que pacientes acima de 60 anos, quando esse vírus começa a circular, a gente se observa, os estudos mostram uma maior incidência de doenças cardiorrespiratórias, até infartos, porque o vírus ele inflama o organismo. Então, a importância, você estar se vacinando, se protegendo contra uma doença infecto-contagiosa, mas está recebendo também benefícios indiretos para outras doenças. Ou seja, não é o combate só da fonte primária da gripe, tem ali alguns reflexos secundários, como esses graves da questão cardiorrespiratória. Agora, doutor Socorro, fazendo uma leitura de diagnóstico do processo de imunização no Brasil como um todo, no país, qual é a sua leitura? Assim, nós estamos bem, nós já tínhamos essa cultura da vacinação, mas qual é o diagnóstico que a senhora faz hoje? Olha só, nós temos o maior programa de imunização público do mundo, tanto pelas altas coberturas, tínhamos, né? Porque de 2015 para cá vem diminuindo e agravou com a pandemia. Então, esse programa, ele era respeitado no mundo todo pelas altas coberturas vacinais e pelo portfólio de vacinas oferecidos. Mas aí se começou a observar que de 2015 essas coberturas cada vez mais vêm decrescendo e hoje nós estamos num patamar muito preocupante, porque, como eu falei, se baixa a cobertura vacinal para aquele patógeno, aquela doença, o vírus vem aí circular com toda tranquilidade, né? Começa aí a fazer a festa dele e atacar, infectar as pessoas. Então, é necessário altas coberturas para fazer essa proteção. Tá certo? E beneficiar quem não pode também se vacinar. E a senhora falou em pandemia aí, eu quero lhe perguntar, do ponto de vista até psicológico e emocional, os debates sobre vacinação aí da Covid atrapalharam as outras vacinas? Por exemplo, havia sempre não tinha muita discussão sobre vacina no Brasil, mas a Covid trouxe essa discussão especificamente sobre a Covid. Passou, graças a Deus, a pandemia, saímos ali dos momentos críticos. E aí está todo mundo, qualquer vacina sobre qualquer coisa, já se levanta uma suspeita. Interferiu a sua visão? Com certeza, né? A gente até entende que tudo foi muito novo, uma doença nova. As vacinas, né, eram vacinas que já tinham plataformas estudadas, mas que começaram a ser produzidas também num tempo hábil e isso a população começou a ficar insegura. Mas a gente tem que combater, porque as vacinas, elas têm uma história de mais de 2 séculos, né? Então, as vacinas, elas já mostraram para que vieram. E a gente está aqui, graças às vacinas. A gente nunca imaginava, ao início daquela pandemia, quando a gente não tinha esperança de nada, de medicação, de vacina, como era a nossa realidade que nós vivenciamos. E hoje estamos aqui, né, vivendo normalmente, graças às vacinas. Então, elas cumpriram e cumprem o seu papel como ferramenta mais importante no controle de doenças infecto-contagiosas. E a senhora, papais e mães que, independentemente da questão da vacina da Covid, do debate sobre a vacina da Covid, mas que estão estendendo o debate da vacinação da Covid para outras vacinas, o que é que a senhora diz para essa mãe? Olha, a mensagem aqui que eu deixo, né, que vocês atualizem, não escutem essas fake news, não dê atenção, acreditem na ciência, acreditem na história. A gente tem uma história, a vacinação tem uma história de mais de 2 séculos. Então, das doenças que foram controladas, que desapareceram,
graças à vacina. A gente tem a varíola, né? A gente teve a poliomielite, que era para as crianças. Atingia de forma Nossa absurda. Senhora, além de matar, deixava as crianças, quando escapavam, sequeladas, né? Tivemos o sarampo, então nós tivemos tantas doenças que foram controladas e algumas até erradicadas graças às vacinas. Então, não tenham medo, as crianças tomam vacina desde que nascem e por isso que se vive mais. E graças à vacinação, à amamentação, nós tivemos um impacto na expectativa de vida, até na idade adulta. A vacinação e a amamentação, ela reflete até a idade adulta, tá? Dos benefícios que trouxeram para a humanidade. Bacana. Em relação à questão da influenza especificamente, quais são os efeitos aí colaterais dela? As reações são fortes ou não? E quem teve Covid, quem não teve, quem está gripado, quem não está, se pode tomar? Quais são as orientações básicas para isso? Olha, a vacina contra a influenza é uma vacina inativada. É de vírus morto, esquartejado, certo. Inativada. Ou seja, aí ele não gera... Ela não vai gerar doença, tá? Então, porque eu tomei a vacina de gripe e gripei. Não, isso aí existe outros fatores. Ou você já estava incubando o vírus, ou é outro vírus respiratório que tem aqueles mesmos sintomas. Então... Ou é o vírus do mito. Do fake news. É uma vacina segura, tá certo? Algumas pessoas, menos de 15%, pode ter reação local. O bracinho fica dolorido, às vezes fica vermelho. Aquilo ali é uma reação imunoinflamatória da vacina, que é normal. Mas eu tomo uma medicação para dor, uma dipirona e não acontece nada. Sim, porque a dipirona, ela não tem essa reação imunoinflamatória local que a vacina dá. Então, 15% no máximo das pessoas, menos de 10% pode apresentar alguma febre, mal-estar, dor muscular. Então, mas tudo dentro do previsível, tudo sintomas autolimitados, leves, que desaparecerão no máximo com 48 horas. Que bacana. E do ponto de vista de estar gripado, não estar gripado, teve Covid, não teve Covid, quais são as restrições para tomar? Olha só, a vacina contra a influenza, diferente da vacina da Covid. A Covid, se você teve Covid, a recomendação ainda é esperar 30 dias para fazer a vacina da Covid-19. Influenza não. Eu tive Covid, ficou bem, está bem, sem sintomas, pode tomar sua vacina. Não tem problema, não existe essa recomendação de tempo, tá certo? De intervalo entre você ter adoecido da Covid e tomar a vacina influenza. Mas a vacina influenza vai coincidir com a minha vacina da Covid. E agora? Não tem problema. A recomendação do Ministério da Saúde é que também não existe mais intervalo para a vacina do influenza e para a Covid ou qualquer outra vacina. Eu vou tomar minha tetânica, eu vou tomar hepatite B. Sem problema, pode tomar no mesmo dia. Inclusive, também extensivo às crianças, que antes a gente tinha um tempo também. A gente precisava, tinha uma recomendação de aguardar um tempo. Hoje não tem mais esse tempo. A vacina da Covid pode ser feita com outras vacinas. A vacina da influenza pode ser feita com Covid. Você pode ter tido a doença. Tive a doença, mas já estou ótimo. Estou com uma semana, 2. Pode tomar a vacina contra a influenza. A ordem é vacinar. É vacinar, porque vacina salva vidas. Que bacana. Doutora Socorro, para além da vacina, a senhora defende a questão, o uso das máscaras que foram extremamente habituais durante a pandemia. Tem ajudado também? A senhora é um item a ser colocado na pauta nesse debate? Qual é a sua leitura em relação a isso? Olha, pessoalmente, mesmo até agora, eu só atendo no meu consultório, onde eu estiver atendendo ainda com máscara. Eu uso máscara. E assim, ambientes fechados, aglomerados, porque não é só Covid, né? Então, você está protegido de muitos vírus, muitas bactérias. Eu passei, até agora, eu não tive um resfriado, tá entendendo? Quando eu comecei a usar máscara, porque o pediatra, ele é muito exposto. A criança, ela tem muitas viroses, ela adoece muito
com doenças infecciosas. E a gente adoece com eles. É impressionante, porque eu acho que muitos pais e mães podem dar esse testemunho, que na época ali da pandemia, em que as crianças iam para a escola de máscara, o nível do acometimento de gripes reduziu ou zerou por completo, né? Porque elas estavam ali de máscara. Hoje, depois que as máscaras caíram, literalmente, uma semana sim, uma semana não. Estou falando lá de casa, uma semana sim, uma semana não, da criança ali adoentada, né? E só quebrando, só para a gente ficar mais leve, o influenza, ele não deu o ar da graça enquanto a gente estava. Foi muito pouco ao aparecimento dele com aquelas máscaras. O influenza, né? Tá, porque ele já tinha uma barreira ali. Justamente, você estava se protegendo da Covid-19, mas também diretamente do influenza. Ele realmente, o ano 2021, 2020, ele circulou muito pouco, mas depois, aí ele veio, inclusive começou a circular fora da sazonalidade. Nós tivemos aquele surto, né, do H3N2 fora do período esperado. Quando começou as medidas restritivas, né, elas começaram a diminuir e as pessoas começaram a ficar expostas, tivemos o vírus sincicial respiratório, ele circula aí fora da sazonalidade e a gente espera que vá piorar agora também. Ele pega muitos prematurinhos, cardiopatas, então... E a máscara, eu acho, assim, muito importante como proteção mesmo, ainda individual, não como, assim, você recomendar como era, né? Mas eu acho muito importante. Agora é difícil uma criança ficar de máscara, né? Só a pandemia fez ali a obrigatoriedade da máscara. O bom mesmo é vacinar nossas crianças, porque é até importante ela vivenciar a mímica do rosto, as pessoas, tá entendendo? Então, a gente observou até um atraso no desenvolvimento da oralidade das crianças por usar ver as pessoas de máscara o tempo todo, tá entendendo? Então, para que nossas crianças voltem às atividades normais, vamos vaciná-las. Tá aí, recado dado, chamamento feito aí pela doutora Socorro Martins, que entende do assunto imunização. Doutora Socorro, muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Parabéns pelas respostas claras, né, e bonitas aí para o nosso público. Muito obrigado. Eu que agradeço e hoje, como você falou, é um dia de reflexão, porque é o Dia Mundial da Infância. Vamos refletir um pouco como é que andam os direitos das nossas crianças e as condições de vida das nossas crianças em todo o planeta, para que a gente possa fazer alguma coisa. E em nome da Sociedade Paraibana de Pediatria, que tem o compromisso de contribuir, né, com a melhor assistência às crianças e aos adolescentes e garantir um desenvolvimento pleno e saudável das nossas crianças e adolescentes. Tá apoiado. Bom, já ficando por aqui, para você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.